Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí a mais uma aula, tá certo? De projeto integrador, onde hoje nós veremos sobre índice, em conformidade com a norma da ABNT 6034. É o seguinte, pessoal, essa norma aqui, ela trata de um assunto que muitos relatórios não têm esse conteúdo tratando de forma a nível de detalhes. Porém, ele é muito importante quando o relatório ele é mais robusto, que ele tem bastante conteúdo, vale sim citar índice. E o que é um índice? Como é que pode ser aplicado esse índice? Vamos ver agora. Aqui na norma, essa parte, como é padrão, né, sempre vai ter aqui o sumáriozinho, o prefácio. Aqui no caso, esse prefácio sempre vai estar citando aqui, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Ele está aqui citando a Associação Brasileira de Normas Técnicas, Fórum Nacional de Normalização. Toda a videoaula eu sempre estou citando isso aqui, tá certo? Que existe um comitê brasileiro para trabalhar as normas técnicas, a ONS, Organismo de Normalização Setorial, a Comissão de Estudos Especiais e Temporais, aqui ó, CET, Comissão de Estudo, tá? E vamos lá. Aqui no caso, ela é baseada na norma da ISO 999 de 1975. Isso aí já é base, já não é coisa nova de hoje não, tá? Índice não é uma coisa dos dias de hoje, tá certo, pessoal? É o famoso, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje usamos o Google para tudo, né? A pessoa pesquisa alguma coisa, vai lá e bota no Google uma palavra aí e acha. E quando não tinha o Google? Era o índice, pessoal. O índice é que ajudava a gente aí nas antigas, tá joia? Existe até uma enciclopédia chamada Barça, que eu já fiz muita pesquisa quando pirraia, lá quando criança. Criança não, adolescente, né? Que nem vocês aí. Aí eu ia para uma biblioteca e lá tinha lá a enciclopédia, a pessoa buscava no índice, porque pelo capítulo, no sumário, ficava complicado achar. Logo a gente vai ver isso aí, tá certo? É bem interessante a aula de hoje, vamos lá. O objetivo, esta norma estabelece requisitos de apresentação e os critérios básicos para a elaboração de índice. Esta norma aplica-se no que couber aos índices automatizados, tá? Lembrando que a edição aqui está em 2004, tá em conformidade à BNT. Essa norma eu não comprei, tá certo? Peguei pela internet, aqui ó, foi passada aqui pela Petrobras, onde a cópia foi impressa pela Target, tá? Isso aí são direitos legais que eu não tenho nada a ver com isso, aqui no caso não. Aí ó, referência normativa, e eu estou usando apenas para educação, tá certo? Não estou usando para nenhum fim profissional, apenas educar. As normas relacionadas a seguir contêm disposições ao que servem citadas neste texto. Constituem prescrições para esta norma. Edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação, com toda a norma. Está sujeita a revisão. Recomenda-se aquelas revisadas de acordo com a base nesta. Verifica-se a conveniência que se usarem as edições mais recentes das normas citadas. Aí aqui, ó, interessante isso aqui, a ABNT 6033, onde a gente está usando aqui, ó, a 6034, tá certo? Isso aqui é de 89. As definições, aqui são palavras, sempre a seção número 3, ela vai basicamente tratar as definições, tá certo? Algumas palavras que vão acontecer no momento da leitura, onde vai nos ajudar aqui a compreender, tá? Para efeito desta norma, aplica-se as seguintes edições: cabeçalho, palavra ou símbolo determinado na entrada, cabeçalho simples e cabeçalho composto. Ó, qual a diferença? Vamos lá. Cabeçalho simples, cabeçalho formado de uma só palavra, cabeçalho composto formado por duas ou mais palavras ou símbolo, dos quais pelo menos o primeiro tem um significado próprio ou independente, tá? Qual a diferença de cabeçalho simples e composto, pessoal? Olha aqui, ó. Não esqueça não, tá? Desculpa, tá, turma?
Entrada, unidade do índice, que consiste no cabeçalho indicativo de sua localização no texto. Indicativo, números de páginas de outras situações específicas no local onde os itens podem ser localizados. O índice, que é o tema principal da aula de hoje, relação de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza, remete para informações contidas no texto. É bem interessante essa parte aqui do índice. Não confundir, pronto, eu queria falar agora. Não confundir o índice com sumário, tá certo? E lista. Tem uma diferença muito grande. O sumário, ele vai dando uma ordem lá, número 1, aí ele diz que é a introdução, número 2, ele diz que é o desenvolvimento, número 3, conclusão, exemplo, entendeu? Já no índice, não. O índice, ele é uma organização lá por palavras, para a pessoa conseguir localizar relação de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete às informações contidas no texto. Tá bom? Vamos lá. Existe remissiva, indicação que remete ou um cabeçalho ou um subcabeçalho para outro, através da expressão ver ou ver também. Remissiva ver, indicação que elimina uma forma de cabeçalho, remetendo ao cabeçalho adotado. Remissiva ver também indica que a aplicação das opções de consulta remetendo a cabeçalhos correlatos. E no caso, subcabeçalho, ainda tem essa, palavra ou símbolo que complementa o cabeçalho. Vamos lá para a classificação, tá certo? Os índices podem ser classificados no item 4.1 e 4.2. No item 4.1, quanto à ordenação, o índice pode ser em ordem alfabética, ordem sistemática, ordem cronológica, ordem numérica, ordem alfanumérica. Quando se vai tratar de processos, digamos um livro técnico, é mais organizado em ordem sistemática. Quando vai se trabalhar, como no caso da enciclopédia, tinha lá a ordem alfabética e a ordem alfanumérica e numérica. Mas normalmente é mais utilizado na prática a alfabética, a sistemática e a cronológica quando vem se tratando de fenômenos que vêm ocorrendo em um determinado período, entendeu? Por exemplo, um documento tratando lá do coronavírus vai ter sim um índice ordenado de forma cronológica, 2019, 2020 e assim vai. Espero que acabe logo essa pandemia, né, pessoal? Vamos lá. Quanto ao enfoque, o índice pode ser especial quando organizado por autores, assunto, título. Assunto é muito utilizado, tá certo? Às vezes a pessoa não quer nem saber tanto do autor. É triste, mas é verdade. E ele quer lá aquele assunto específico, então é muito utilizado o assunto. Títulos, já nem tanto. Entidades, ou depende, né, do que se trata. Citações também, as pessoas que citaram, são os autores também. É diferente, tá? Citações é alguém citando o autor, aquela pessoa que criou. Anunciantes ou matérias publicitárias, depende do caso. Mas basicamente, geralmente, é muito mais utilizado na prática por assunto, tá certo? A pessoa está procurando determinado assunto, então vai logo lá no índice. Geral, quando combinadas duas ou mais das categorias indicadas na linha. Exemplo, índice de autores e assuntos. Localização, deve ser impresso no final do documento com paginação consecutiva ou em volume separado. Regras gerais de apresentação. Os índices devem ser apresentados no item 6.1 a 6.12, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso aqui, Não é I não, é A. De 1 até aqui, tá certo, pessoal? Vamos lá. O índice deve abranger as informações, inclusive material expressivo contendo as notas explicativas, apêndice e anexo, entre outros. O índice pode complementar informações não expressas no documento, tais como nomes completos, datas de indicação, nomes de compostos químicos, etc.
O índice deve ser organizado de acordo com um padrão lógico e facilmente identificável pelos usuários. Ó, isso aqui, facilmente identificável pelos usuários. É de extrema importância isso aqui, tá certo? Porque se o índice não tiver facilmente identificável, não é um bom índice. Quando a forma adotada na elaboração do índice ocasionar duplicidade de interpretação, deve-se acrescentar no início do índice uma nota explicativa no padrão adotado e das suas exceções eventuais. O título do índice deve definir sua função ou conteúdo. Pessoal, se liga nisso aqui, tá? O título do índice é importante que ele defina qual é a função ou conteúdo que está sendo ali desenvolvido, tá certo? Exemplo, índice de assunto, índice cronológico, índice onomástico. Esse aqui eu nunca nem vi usar, tá certo? Mas o basicão é o índice de assunto, o índice cronológico também é feito lá. Principalmente o índice de assunto. Em índice alfabético, recomenda-se imprimir no canto superior externo de cada página as letras iniciais ou a primeira e última letras da página. No índice geral, as entradas de cada categoria devem ser diferenciadas graficamente e ordenadas, conforme a ABNT 6033. Recomenda-se a separação das entradas em linhas separadas, com recuo progressivo da esquerda para a direita para subcabeçalho. No caso aqui, está tratando aqui, exemplo, monografia. Aí aqui vai ter a definição em meio eletrônico. Aí na parte aqui de meio eletrônico, vai estar aqui esse cara aqui de CD-ROM, tá certo? É isso aí. Vamos lá. Quando a subdivisão de um cabeçalho se estende de uma página ou coluna para a seguinte, o cabeçalho e, se necessário, um subcabeçalho deve ser repetidos e acrescidos da palavra continuação, entre parênteses e ou itálico, em extenso ou de forma abreviada. Tá certo? Aqui no caso, quando se trata do itálico, tá certo? Do negrito, subcabeçalho, então, é bom você ter um certo cuidado, aqui entre parênteses, subitálico, para poder dar uma ênfase ali, quer dizer que aquele assunto ali é muito importante, é você que dá uma ênfase naquilo ali, tá certo? Os termos adotados devem ser específicos, concisos e uniformes em todo o índice, baseando-se sempre que possível no próprio texto, normalizando-se inclusive as variações de singular e plural nos termos utilizados em índice de assunto. Deve-se evitar o uso de artigos, adjetivos, conjunções no início dos cabeçalhos. Isso aqui é muito importante, tá? Muita gente quer colocar artigos, não é artigo no texto não, tá certo, pessoal? O ou, a, é, não. Porque o índice, ele vai consultar a palavra, digamos, tem lá uma palavra casa. Você não precisa dizer que a casa, porque se você colocar a casa, aí ele vai buscar primeiro o A e o C esquece, entendeu? Exemplo aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, aqui, ó, a casa. Eita, que aqui o mouse não tá muito legal não, tá, pessoal? Então, paciência aqui. No índice, se você colocar aqui o artigo a, aí a organização lógica é ignorado o C. É como se a casa não existisse, começasse tudo com A. E não existe uma palavra chamada a casa, entendeu? É nesse sentido. Onde o correto é dizer casa somente. Por quê? Porque casa é o que a pessoa está procurando lá, entendeu? Aí sim, aí casa, porque casa começa com C e não tem um artigo. É isso aqui, tá certo, turma? Que ele está querendo explicar. Cuidado com isso aqui, para você não ter esse problema depois, tá joia? Vamos lá. E principalmente quando for fazer um índice lá para mim, tá? Nas atividades. O cabeçalho pode ser, quando necessário, qualificado por uma expressão modificadora que lhe explique o significado. Exemplo, Pedro II, imperador do Brasil. Pedro II, estação do metrô. Família azul, porcelana chinesa. Aqui ele está
querendo explicar aqui uma situação dessa, tá? Às vezes acontece sim. Manga, pode ser fruta, manga, no caso aqui é uma parte da camisa, tá certo? É um exemplo. Vamos lá. Quando as referências de um cabeçalho são muito numerosas, é conveniente identificá-los por cabeçalhos com seus indicativos próprios. Os cabeçalhos devem ser concisos, evitando repetir ideias ou termos do cabeçalho. Exemplo: alimentos, indústrias e não indústrias alimentícias. Remissiva V deve ser elaborada para termo sinônimo para termo escolhido. Exemplo: aviação, V, aeronáutica. Tempo popular para tempo científico ou termo ou técnico. Exemplo: sarna, V, escabiose. Termo antiquado para termo de uso atual. Exemplo: disco voador, V, objeto voador não identificado. Sigla para nome completo da entidade: ONU, V, Organização Mundial da Saúde. Beleza? Aqui é uma explicaçãozinha. Em cabeçalho composto, as entradas devem ser elaboradas pelas palavras significativas, fazendo-se remissiva ou novas entradas para as palavras possíveis de serem procuradas. Exemplo: elaboração de índice, V, índice, elaboração de, tá? Nota: recomenda-se que o cabeçalho para o nome próprio seja elaborado conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente, fazendo-se remissiva das formas alternativas, remissivas, ver também, ou adotadas. Exemplo: Cruz, é de Dias da, aqui no caso, vou tentar ajudar. Cruz, é de Dias da Cruz. V, Rebelo Marques, aí com Marques, Rebelo, entendeu? É esse sentido aqui da organização, tá, turma? Vamos lá. A remissiva, ver também deve ser elaborada para cabeçalho que se relacione com o cabeçalho proposto. Férias, ver também licença, tá? Ou seja, aqui está tratando de férias, a pessoa deve também procurar ver a licença. Nota: quando tem uma nota na ABNT, é muito importante que você dê uma certa parada e ler isso aí com calma, tá certo? Recurso tipográfico, negrito, sublinhado, itálico ou outro. Às vezes a pessoa quer botar uma fonte diferente, tá? Deve ser utilizado para destacar expressões ver e ver também, tá? É importante colocar sempre, se você observar, tanto ver como ver também, né? Que é o ver também, tá em negrito aqui nesse caso, tá certo? Vamos lá. O indicativo dos índices do índice deve ser apresentado por números expressos ligados por hífen, quando o texto abrange páginas ou seções consecutivas. Exemplo: aleitamento, de 3 a 8, números separados por vírgula, quando o texto abrange páginas ou seções não consecutivas. Aqui, ó, vamos lá, ó, páginas ou seções consecutivas, vai ter o hífenzinho aqui porque vai ser de 3 até 8. Número separado por vírgula, quando o texto abrange páginas ou seções não consecutivas, aí aqui vai ter uma vírgulazinha. Cuidado aí, tá, turma? Tem gente que pega, coloca assim, queria dizer que era de 3 a 8, e bota 3,8. E não pode colocar o até 8. Dá vontade, né? Mas não pode. Tá? Tem que colocar aqui o hífenzinho aqui, tá? Que é o que a norma diz, tá certo? E se é página separada, coloca lá a vírgula.
número separado por vírgula, tá certo? Número, aqui embaixo agora, o número do volume ou parte correspondente, seguindo de páginas ou seções consecutivas ou não, em documentos compostos de mais de um volume ou parte. Aí aqui no caso, ó, idade média aqui, ó, volume 2 e 36, volume 3 e 81. Clorofila, PT1, 17, tá? Aí, ó, eu vou mostrar agora, cadê? Aqui vou mostrar alguns exemplos aqui a vocês de índice. Aqui no caso, pessoal, não sei se a imagem para você vai ficar muito boa, tá? Estou tentando aqui dar um zoom. Aqui é um exemplo aqui de índice. Eita. Pera aí, pessoal. Pronto, agora. Aqui é um exemplo de índice. E você observa aqui, ó, eles vão começar com a letra A. Aqui, ó, abacate, ó, fazer um... sei lá o que for. Aqui está sendo organizado, ó, abacaxi. Aí, ou seja, nesse livrinho aqui, ó, opa aí, que livrinho. Aí, se você quer achar abacate, vai na página 65. Vai ter caso que você vai... cadê aqui? Nesse caso aqui não tem, mas existe caso que vai ter, por exemplo, aqui no caso... abrigo, exemplo. Essa palavra aqui é abrigo, tá certo? Aí, se tivesse abrigo em vários pontos do livro. Aí, vírgula. Aí, outro ponto, vírgula. Aqui no caso ele está descendo, tá certo? E fazendo um título aqui abrangendo o conteúdo. Esse aqui é um outro exemplo de índice que eu deixei mais, procurei deixar mais resumido para vocês, que esse aí é o que a gente pode aplicar no relatório técnico, tá? Por exemplo, tudo que tiver lá referente, se não existir a palavra, por exemplo, ó, você pode ver, letra A, letra B, letra C pulou, letra D pulou, ou seja, se não tiver a palavra que interessa, uma ênfase e tal, aí não é obrigado a colocar não, tá certo? Então, no caso aqui, ó, letra A, letra R, por exemplo, fosse rede de computadores, rede de computadores, aí onde tem rede de computadores, vai citando aqui, rede. Aí, onde é desenvolvimento de sistema, vai desenvolvendo programação, cabeamento, ou seja, são formas, exemplo, para poder facilitar, tá certo? Um índice. E perceba que a ordem alfabética, que é no caso a letra A, Aleph, análise, ó, L, N, e vai vindo organizando. A última coisa aqui que interessa, a ordem, é o número da página. Perceba que começou com 3, depois foi 1, 3, 4, e assim vai. Tá? 3, 4 tá certo, não. 3, 1 tá errado, né? Que seria 1, 2, 3. 3, 4 tá certo, aqui deu certo. Mas nem sempre vai dar certo não, tá certo? Pronto, pessoal. Vamos lá. Na explicação, tá, da aula de hoje. A aula de hoje foi sobre isso, sobre índice, tá? Até a nossa próxima aula. Vou deixar uma atividade lá na sala Google, tá? Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau.